Você amiga do programa Hora da Prosa. Estamos aqui para mais um episódio, mais uma entrevista, desta vez com um companheiro de luta aí de muitos anos, que é militante da economia solidária. Ele é presidente da Unisol Brasil, Cooperativas e Empreendimentos Econômicos Solidários. E nós vamos falar muito sobre economia solidária, sobre os empreendimentos e sobre a atuação do Arildo Mota Lopes. Arildo, a câmera é sua, o microfone é seu. Diga para os nossos telespectadores quem é você e o que você andou fazendo por aí. Primeiramente, cumprimentar cada uma, né, que nos assiste através da Hora da Prosa. Te agradecer, viu, Gerando, pelo convite. Então, meu nome é Arildo Mota Lopes. Eu sou paranaense, nasci em Santa Mônica, né, no estado do Paraná. Já vou completar aí 60 anos, né, ou seja, 60 primaveras, né? Na verdade, sou casado com a Mariluce, pai da Evelyn e da Isabela, né? Na verdade, eu chamo Vivi e Isa. E sou avô, né, da Rafaela e do Enzo, né? Então, muita alegria aí. Então, tive toda a minha infância ali no estado do Paraná. É bem interessante que a gente sempre, lá nós morávamos na roça, nós éramos colono. E, na verdade, eu cheguei, eu já contei essa história, né? Eu cheguei a carregar água na moringa, né? Que, na verdade, minha mãe trabalhava de boia fria, então eu estudava até o meio-dia e na parte da tarde a gente ia trabalhar, né, para o dono da fazenda, enfim. Então, até os 11 anos, aos 12 anos eu fui morar numa cidade, chama-se Céu Azul, no estado do Paraná. Sei que ali eu estudei até a 6ª série, né? Aí com 13 anos eu vim para São Paulo. A ideia, eu vim com meu pai e com a minha mãe, a ideia era que a gente estudasse aqui em São Paulo. Enfim, meu pai acabou ficando 2 anos e voltou para o Paraná, né? E aí eu acabei ficando, morei com a minha tia aí até os 20 anos, mas enfim. Então toda a minha infância, que foi lá no Paraná, foi bastante interessante, né? Porque vivíamos lá, eu, meu pai e mais 5 irmãos. Vindo para São Paulo, ele ficou 2 anos, ele voltou para o Paraná. E, na verdade, com muita sorte também e apoio, né, do meu tio, com 13 anos eu fui trabalhar no Bradesco, né, num banco, né, o qual eu entrei na época como contínuo, na verdade era office boy, e acabei trabalhando, viu, Jerônimo, até os 20 anos de idade. Então eu tive toda uma carreira no banco, de contínuo a escriturário a caixa, de caixa a chefe de seção. Enfim, ao sair com os 20 anos eu era subchefe, né, de serviço na época. Eu não podia ser chefe de serviço, porque na época, para ser chefe de serviço, você tinha que ter cursado contabilidade, tinha que ter o CRC. Né? Mas foi um belo aprendizado também. Eu fui dispensado do exército, porque arrimo de família, morava sozinho, né, aqui com a minha tia. Mas também foi todo um aprendizado aqui em São Paulo, né? Então desde os 13 anos, né, desde criança, jovem, né, muito jovem, até os 20 anos. E claro, morando ali na divisa de Diadema. A vida inteira eu acabei, né, constituindo família e me vi no trabalho, foi realmente em Diadema. Arildo, eu te conheci no início dos anos 90, quando você era trabalhador da Conforja, lembra disso? E você entrou para a comissão de fábrica, foi eleito para a comissão de fábrica da Conforja, e a partir daí você teve uma vida muito atribulada, né? Conta um pouco o que aconteceu quando você foi eleito para a comissão de fábrica da Conforja. A partir daí, o que aconteceu na sua vida? Na verdade, eu sempre fui inquieto, né, com as coisas, onde não tinha democracia, onde os trabalhadores, né, não conquistavam seus direitos, greves, né, dos anos 80, dos anos 70, e eu me questionava, né, então assim, mas por que estou fazendo greve? E aí sempre me explicava, né, porque os trabalhadores, né, têm direitos. E eu comecei a ficar inquieto também, porque o banco, na verdade, o banco abria na época das 10 às 4 da tarde. Mas geralmente os trabalhadores entravam às 8 da manhã e saíam às 21 horas. Por quê? Alguns de nós trabalhavam no setor de compensação, enfim, naquela época, né? Não estou dizendo que isso é hoje.
Mas se não terminasse todo o trabalho, os trabalhadores não eram dispensados para ir embora. Então eu comecei a questionar tudo aquilo. E muitas vezes não recebia hora extra. Mas a sua pergunta é muito boa. Então, aí eu saí do banco em 85, aí eu vim trabalhar no departamento pessoal de uma empresa que chamava-se Brasitária, do grupo Nakata. Né? E eu fiquei 1 ano trabalhando no departamento pessoal. Eu vou contar uma coisa para você, viu, Jerônimo, para todos que nos ouvem e que nos veem. Na verdade, ao trabalhar no departamento pessoal, eu era apontador de produção. O que era isso? Então, o trabalhador chegava, né, tinha um cartão, era um cartão de papel, ele levava no relógio, batia esse cartão e marcava a hora que ele entrava, a hora do almoço e a hora que saía. Eu apontava isso, né? Se o trabalhador chegava atrasado, chegava anterior, e apontava e pagava as horas extras, enfim. Mas o que eu fiz? Como também eu era inquieto, como eu disse, eu comecei a sindicalizar os trabalhadores. Na verdade, meus amigos e minhas amigas, eu acabei sindicalizando quase 100% dos trabalhadores dessa empresa que chamava Brasitária. Na época devia ter uns 200 trabalhadores. Certo. Então, e aí eu conheci o mundo, né, o mundo dos sindicatos metalúrgicos do ABC. Aí eu comecei a se aproximar também da CIPA, dos trabalhadores, e aquilo também, e os trabalhadores disseram, olha, mas por que você não participa, né, do sindicato, né, das reuniões que acontecem às sextas-feiras? Aí eu comecei a participar mais ativamente da vida, né, da vida do sindicato, do sindicalismo, e propriamente dito sindicato metalúrgico do ABC. E foi uma grata surpresa, viu, Jerônimo? Então, voltando aí, né, então, para os anos 90, isso foi na Brasitária de 1985 a meados de 86, aí eu acabei entrando na Conforja, que hoje chama-se Uniforja, e uma grata surpresa eu acabei te conhecendo, né, no meados dos anos 90, e a gente, né, na época, nós fizemos curso, né, os sindicatos metalúrgicos do ABC, e que a partir daí também de conhecer os sindicatos metalúrgicos do ABC, a partir de 86, aí eu comecei também, claro, todo dia a gente recebia, todo dia, né, acho que de terça a sexta, os jornais de sindicatos metalúrgicos do ABC, e a gente debatia, então, com o chão de fábrica, com os trabalhadores e com as trabalhadoras, ou seja, na hora do café, às 9 horas da manhã, A tribuna metalúrgica, né, às 3 da tarde, enfim. Então a gente fazia, a gente lia a tribuna e fazia o debate, quais eram os direitos, né, da classe trabalhadora, e dentro dos grandes desafios na época, né, a hiperinflação, né, o Brasil, as empresas que não pagavam todos os direitos, e foi a partir daí que a gente começou, né, a atuar nesse sentido. Então, aí em 95 a gente se conheceu, infelizmente eu entrei na Uniforja acho que meados de 86, em 1995, né, com toda a reestruturação produtiva também, né, aqui da região do ABC, muitas fábricas fecharam, as que não foram fechadas foram incorporadas ou compradas por grandes empresas, né, como eu disse anteriormente, teve toda uma reestruturação no Brasil, uma crise gigantesca, hiperinflação, desemprego nas alturas. Infelizmente, a Conforja, essa empresa que hoje chama-se Uniforja, que fica em Diadema, infelizmente ela entrou num processo de concordata e que depois ela veio, né, à falência. Então todos nós, os trabalhadores e as trabalhadoras, organizada pelos sindicatos metalúrgicos do ABC, onde o presidente do sindicato metalúrgico da época era o Marinho, ele pediu para alguns trabalhadores da antiga Conforja e também as pessoas que eram do sindicato metalúrgico do ABC, no caso um engenheiro e uma pessoa da área jurídica, o Marcelo Mamadi e o Lício Tadashi Oda, ir para a Itália para estudar o modelo de autogestão, o modelo do cooperativismo que pudesse ser aplicada na antiga Conforja. Então, gente, foi uma época bastante difícil para nós, para os trabalhadores e para as trabalhadoras, porque desde 1995 isso veio se arrastando até os anos 2000 e a própria Uniforja, né, dentro do modelo de concordata, aí depois ela veio à falência. E para tudo isso, Gerônimo, na verdade, para quem está nos vendo, a gente tinha lá 5, 6 anos sem depósito de fundo de garantia, ou mais, eu não me recordo agora exatamente, a empresa não pagava INSS, e chegou a ter 2 meses de salário atrasado. Então foi um momento muito difícil na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então na vinda, como esses trabalhadores, as pessoas foram na Itália aprender esse modelo de autogestão, na volta, o próprio Sindicato Metalúrgico do ABC, junto com a comissão de fábrica, okay? Isso é de extrema importância, dizer também que se não fosse o Sindicato Metalúrgico do ABC, se não fosse a Central Única dos Trabalhadores, não existia a própria Uniforja, né, que vai completar 30 anos, né,
Ela começa toda a história, então a gente organiza a primeira cooperativa em 1997. Então significa que em 2027, daqui 2 anos, a própria Uniforja, em Diadema, vai completar 30 anos de vida, ou seja, 30 anos de existência, né, organizada e gestionada pela classe trabalhadora, ou seja, por seus trabalhadores, que se organizaram na forma de autogestão, através de na verdade, no começo nós organizamos 4 cooperativas, né, que na verdade, hoje só são 3, era a Cooperfor, Coopertrat, Coopercom e a Cooptransport, que na verdade hoje só são 3 cooperativas, né? A Coopertrat, a Coopertrat, a Cooperfor e a Cooperlaf. Né? Então, na época, Jânio, foi bastante difícil. A gente tivemos apoio da igreja, né? Também da igreja e, na verdade, e de outros grupos do Sindicato Metalúrgico da ABC, e nós tivemos muita necessidade. E nós, os trabalhadores, nós recebemos cesta básica para você ver a situação que nós ficamos para organizar, que hoje diz, né, que a própria Uniforja é uma das grandes cooperativas do nosso país, organizada por trabalhadores e trabalhadoras. Nem tudo foram flores, né? Vocês pegaram a fábrica falida, cheia de dívidas, fundo de garantia para depositar, etc. Teve um grupo de trabalhadores que não aceitou fazer parte da cooperativa, não foi isso? Ou eu estou enganado? Não, você não está enganando, é verdade. Então, isso é importante, essa pergunta, porque na época, nossa época, assim, bem no finalzinho, ela chegou a ter, ela tinha 700 trabalhadores. Pra você ter uma ideia, acho que eu pulei uma parte aqui, tá? Quando eu entrei na empresa, falava-se que tinha 1.400 trabalhadores e trabalhadoras, né? Era 3 turnos, né? Das 6 às 2, 2 às 10, 10 às 10, mais turno, né? Das 7 às 5, das 8 às 6, enfim, eram 5 turnos de trabalho. E quando ela entrou em crise, porque na verdade o dono da empresa, o seu William, o dono da empresa, na verdade é um alemão que vem do Brasil após a Segunda Guerra, não é isso? Constitui primeiro uma empresa ali no Ipiranga, de tubos, também de tubos e conexões, e depois ele vem para o município de Diadema, né? Então, assim, uma empresa que está em Diadema já há muitos e muitos anos, infelizmente o dono da empresa ele vem a falecer. E na verdade ele tem um filho e uma filha, só tem um casal, né? Na verdade esses jovens, eles têm 3 nacionalidades, uma porque nasceram do Brasil, 2 porque os pais é alemão, e uma que é americana. Então eles têm 3 nacionalidades. Infelizmente, os filhos não se adaptam com a empresa, então ela entra todo nesse processo de concordato, né? Com teve vários gerentes que contrataram, que na verdade não tinham interesse, né, em tocar a empresa. Para você ter uma ideia, o grupo Conforja chegou a ter 13 empresas. Aliás, 12 empresas. Né? Desde fazenda a vários outros segmentos. Né? Então, os filhos não conseguem tocar a empresa, fica na mão de gerentes. É por isso que vem toda a derrocada, né, com a cordata, e depois vem a própria falência. Então, assim, não foi um processo fácil, como eu falei anteriormente, de atrasar a folha de garantia, 13º, enfim. Mas quando ela vem, a gente se organiza então em autogestão desde 97. Então, no ano 2000, a gente cria uma central que chama-se Uniforja. Porque antes, como eu disse, eram 4 cooperativas, hoje são 3 cooperativas, a gente fechou uma unidade de negócio, que chamamos lá de unidade de negócio, né? A Coopertrat é tratamento térmico, a Cooperlaf é anéis especiais, para você ter uma ideia. Hoje, a Cooperlaf ela produz as flanges que vão dentro das torres de energia eólica, e também o flange que faz gerar a pá, né, das torres de energia eólica. E outro setor que é o setor de autopeça, ou seja, produz peças para carros, né, para carros, máquina, caterpillar, enfim. Então, de toda forma, Gerando, essa história, para chegar aonde chegou hoje, então houve muito sacrifício, acho, de todas as partes. E aí, o que é bastante importante dizer, ao criar a própria Uniforja, nós centralizamos. Então, a engenharia é uma engenharia só, o setor de compras é um setor só, e assim sucessivamente. Então, com isso, quando nós tínhamos as 4 cooperativas e agora 3, a gente centralizou. Então, com 3 cooperativas, você pode criar uma central. Então, você tem vantagens competitivas e comparativas com relação a ser uma cooperativa singular. Então, a Uniforja é o quê? Uma cooperativa de segundo grau? É uma cooperativa de segundo grau. Tá? Então, é bastante importante, como eu disse anteriormente. Ela centraliza todos os negócios, né? E o que é mais importante dizer?
que, sendo a Copertrat, Coperfor e Coperlaf, acho que é importante eu dizer isso. Então lá a gente faz a formação, para as pessoas no associativismo, no cooperativismo. Na própria Uniforja, são vários, a gente tem várias certificações, então desde ISO 14000, 18, 14, né, porque hoje no mundo moderno, no mundo globalizado, você tem que ter todas as certificações para que você também seja competitivo no mercado. Não é porque uma cooperativa que pratica a autogestão internamente com aqueles, né, que pratica a autogestão com a Uniforja, mas para fora é o mercado que dita as regras. Né? Então é extremamente importante falar com relação a isso. Outro detalhe importante, com relação à formação. Eu não sei te precisar agora, mas eu sei que eu fui a segunda pessoa a cursar um curso universitário, sendo sócio cooperado da Uniforja. Eu fui o segundo, aonde a própria cooperativa pagou, no meu caso, 80% do nível superior. Maravilha! Maravilha. Então, além disso, ela formou vários trabalhadores e trabalhadoras da Uniforja e paga até mestrado, tá? Curso em outros idiomas. Então, isso a gente tem para nós lá desde o princípio, tá? Detalhe importante, na Uniforja, ninguém ganha 5 vezes mais do que a menor retirada. O que é isso? Se a menor retirada, eu digo, o menor prolabore, porque na cooperativa não existe salário, tá, gente? Nas cooperativas de autogestão, a gente tem uma assembleia mensal, você elege uma diretoria, né, uma diretoria que é composta pelo conselho de administração mais um conselho fiscal. Né? E é esse conselho de administração que vai administrar a cooperativa. E uma vez por mês, né, nós temos uma assembleia lá geral, sempre depois do horário de trabalho, tá bom? Isso desde o começo, tá bom, gente? Aonde a gente criou algumas regras. Né? Então, geralmente, os sócios cooperados, ele não falta 3 assembleias, tá? É extremamente importante. Então, a participação. Você tem direito à voz e a voto. Né? E muitas vezes, no começo e até hoje, quando você vai no banco, ou quando você encontra um fornecedor novo, ou um cliente novo, ele sempre pergunta, mas quem que é o dono da empresa? Numa cooperativa, no sistema de autogestão, não existe dono. Né? Donos são todos os trabalhadores e as trabalhadoras. Que é tudo isso que a gente, né, lutou e luta, né, que é o princípio da autogestão. Um homem, um voto. Mas, claro, tem uma organização. Né? Tem um conselho de administração, né, tem um conselho gestor, porque não é possível, né, todo mundo querer passar ao mesmo tempo na mesma porta. Então, tem toda uma organização, para que isso possa ter maior fluidez, né, e que a democracia, de fato, seja exercida, né, no grau máximo, né, dentro da organização. Muito bom. E me diz uma coisa, aí, uma curiosidade. Como é que as pessoas conseguem entrar para a Uniforja? Ou não? A Uniforja contrata trabalhadores, os trabalhadores têm que associar, se tornar cooperados. Como que funciona esse processo lá na Uniforja? Pergunta boa, Benjamin. Então, pergunta muito boa. No começo, eu digo começo, tá? Porque, na verdade, eu vou contar um pouquinho mais na frente. Mas no começo, a gente aprendeu esse Mondragón, tá? Mondragón fica no País Basco, ou seja, é uma região da Espanha, onde, desde 1953, eles têm o maior sistema cooperativista do mundo, que é o sistema Mondragón. Aí, para quem tiver interesse, né, entra na internet e dá uma olhada aí, tá? Não é fazendo propaganda, mas enfim. É um grande ensinamento para todo o sistema cooperativista do mundo, né? Então, como eu disse anteriormente, nós aprendemos isso com eles, lá nos anos 90. Então, o trabalhador hoje ele entra pelo sistema Conforja, como CLT, logo, trabalhando na região do ABC com todos os direitos, né? Categoria metalúrgica, com todos os direitos, por ser metalúrgico, lá na metalúrgica. Então, ele trabalha 3 anos enquanto seletista. Então, se ele é um bom funcionário e se identifica com o sistema de autogestão, e por outro lado, a Uniforja, as cooperativas singular, que ele vai prestar serviço, a Uniforja é uma central, como eu disse. Então, dentro da Uniforja tem a Coperlaf, a Copertrat e a Coperfor. Ele vai prestar nenhuma das 3 unidades, que são cooperativas. E se houver como se diz, um bom trabalho em ambas as partes, o trabalhador se identifica, após 3 anos, ele pode passar a ser cooperado. Um detalhe importante, tá? Exemplo, tá, minha gente? Exemplo. Se ele tiver 100 mil para receber enquanto seletista, ele vai pegar 80 mil
ou seja, 80% de toda a indenização dele, ele vai integralizar a cota de cooperado. Ou seja, dei como exemplo, tá? Vamos colocar que seja 50 mil é melhor. Tá? Por quê? Porque na Uniforja, desde quando nós começamos, Gerando, a cota parte de cada trabalhador, ela se subscreve. Você diz que é 50 mil reais, você subscreve. Tá? E todo mês, se eu ganho 5 mil por mês, gente, exemplo, tá? A cooperativa retira 10% da minha retirada dos 5 mil, que são 500 reais, e vai integralizando até completar 50 mil reais. Como exemplo, tá? Havendo sobra, como já houve no passado, eu não vou me recordar o ano, mas 2010 ou 2011, não me recordo, tá, gente? Teve uma sobra de 14 mil reais, já. Então, ele vem para casa, 14 mil reais no fim do ano. Estou dando como exemplo, viu, gente? Como exemplo. Uma participação. Uma participação, seria um PLR, tá? Então, lá, além disso, lá, a gente tem convênio pago, refeição paga, transporte pago e outras coisas mais, tá? Curso de idiomas, enfim. Então, a gente tinha tudo isso aqui lá na época que eu trabalhei lá. Então, na verdade, eu acabei me aposentando, tá? Já não sei se ia contar lá na frente, mas eu acabei, gente, trabalhando 33 anos, tá? 33. Na antiga Conforja e Uniforja, eu acabei ficando 33 anos, eu acabei aposentando lá. Mas, enfim, eu sei que o Jânio vai fazer mais perguntas, mas assim, foi com muita alegria, muito aprendizado, né? Muito aprendizado nesse sistema de autogestão que foi a Uniforja. E ela está vivíssima, né, Jânio? Então, ela está vivíssima, espero que ela complete 30 anos, 60, né, 200 anos, é um exemplo de autogestão que está dando certo no nosso país. Mas além de ser cooperado na Uniforja, você ajudou na criação da Unisol. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Unisol Brasil e a sua atuação no movimento de economia solidária, o que você tem feito aí pelo Brasil afora. Então, Jerônimo, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, existe uma Unisol que chama-se Unisol São Paulo, né, Jerônimo, anterior. Ela nasce dentro da própria Uniforja, que hoje é Uniforja. Então, por quê? Porque no ano 2000 havia uma necessidade, tá? Porque lá na Europa existe a Lega Coop, ou seja, a Liga das Cooperativas, ou seja, a Associação das Cooperativas de Sistema de Autogestão. Então, aqui no Brasil, no ano 2000, nós criamos a Liga das Cooperativas, ou seja, Unisol Cooperativas, ou seja, a Unisol São Paulo. E em 2000, havendo necessidade, porque a Unisol ela nasce no estado de São Paulo, depois ela vai para o Rio Grande do Sul, né? Hoje a Unisol ela está nos 27 estados da federação. Aonde não tem Unisol com CNPJ no estado, ela tem representação, Jerônimo, tá? Alguém, homem, mulheres, e representa, né, a nossa entidade no Brasil todo. Mas voltando então, em 2004, havendo a necessidade de você ter uma central de cooperativas de empreendimento e economia solidária no Brasil, a gente cria a Unisol Brasil, em 2004. Eu tive a honra, né, também de compor, né, essa própria Unisol Brasil. Eu fui também que participei ali da criação da Unisol Brasil. E no ano 2000, o primeiro presidente era Nedino, né? Se ele assistir aqui, bacana, ele também está aposentado, ele está no interior de São Paulo, mas enfim. Então, que era também sócio cooperado da Uniforja. Então, eu estive na direção da Unisol Brasil de 2004, eu fiz uma transição, né, como diretor financeiro até 2006, e onde eu fui eleito presidente da instituição. Acabei sendo reeleito em 2009, aí veio uma ascendência, né, Jerônimo? E fui reeleito em 2009 e vim como presidente, né, de 2009 a 2012 e de 2012 a 2015. Jerônimo. Então, assim, a gente veio numa ascendência. Teve um congresso que a gente organizou aqui na região do ABC, que participaram 600 participantes, bastante gente, viu? Bastante gente do Brasil inteiro, com mais de 20 estados participando de um grande encontro, né? E aí eu fiquei até 2015, né, na presidência, e depois veio o Leonardo Pinho, que você comentou, que também trouxe a Unisol, né, até 2022, perdão. E, na verdade, gente, aí, como você falou, Jerônimo, eu acabei saindo, né, da Unisol. Em 2015, acabei assumindo a Unicopas. A Unicopas é uma central, aí já é de terceiro grau, viu, Jerônimo? Tem que explicar aqui para quem está nos vendo aqui, de terceiro grau, tá? Que ela reúne hoje a Unicrab, que é ligada ao movimento dos trabalhadores sem terra, tá? São as cooperativas, né? Sim. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas é um dos maiores produtores de arroz orgânico da América Latina inteira, né? Que é o movimento
sem terra, para quem não sabe, tá? Todo arroz orgânico é produzido pela Unicrab. A Unicatadores, que é do Movimento Nacional dos Catadores, a própria Unisol Brasil e a Unicafes. Então, a união dessas 4 centrais são mais de 2.500 cooperativas e associações. Nós estamos falando do universo de 850 mil trabalhadores e trabalhadoras. Então, Geraldo, na verdade, eu sou um dos fundadores, né, da própria Unisol Brasil. Estive fora da presidência de 2015 a 2023, e aí eu fui fazer outras coisas, como você disse. Também conheci o outro lado, né, o que é ser gestor público, por isso que eu quero saudar, se tiver algum gestor público aqui nos assistindo, que não é uma tarefa fácil, viu? Somente quando você está do outro lado, do balcão, e você sabe dar valor, né, gente? Então, assim, também mandar um abraço para todos os gestores públicos, né, do nosso país. E a gente acabou aí, então, ajudando a constituir tanto a Unisol Brasil como a Unicopas, para que, de fato, a gente possa, de forma organizada, Gerando, pautar desde o município, são mais de 5.700, dos 26 estados, né, mais o Distrito Federal, que a gente possa, de forma organizada, pautar esse tema do associativismo e do cooperativismo, no qual também saudar você, né, para quem não sabe, o Gerando também conhece muito dessa pauta, viu, gente? Por isso que a gente está aqui batendo esse papo. Arildo, tudo bem. Não há dúvida, você já fez muita coisa por aí. Se eu não estou enganado, só faltou você falar sobre... você teve uma atuação internacional também aí, representando a Unicopas. Que órgão é esse que eu não... Como chama essa representação? Bacana, Gerando. Então, assim, vou tentar exemplificar com muita tranquilidade aqui para nós. No Brasil, para quem não sabe, existe uma organização das cooperativas, né, brasileira, chama-se OCB, Organizações das Cooperativas Brasileiras, criada em 1971, um período muito triste da nossa história, e que tem uma lei, a 5764 de 71. Para vocês terem uma ideia, essa lei ainda existe. Essa lei ainda rege as cooperativas do nosso país. Você vê a força que tem esse cooperativismo, ou seja, o cooperativismo do agronegócio. Por outro lado, quando nós criamos a Unisol e criamos a Unicopas, é para fazer um contraponto. Né? Não menosprezando, viu, Gerando? Nem o setor da sociedade civil brasileira. Também é importante, né, para exportar, para gerar divisas para o nosso país. Mas não é desse cooperativismo que é a Unicopas nem a Unisol, tá, gente? Então, nós organizamos a Unicopas para fazer um contraponto, ou seja, organizar as cooperativas dos trabalhadores, ou seja, o trabalhador, ao mesmo tempo que ele é trabalhador, ele trabalha na máquina, ele trabalha na agricultura familiar, não é isso? Com as novas tecnologias, ele trabalha na pequena cooperativa, ele também é sócio. É diferente, né, das grandes cooperativas, onde muitas vezes, né, tem milhares de empregados, né, são os grandes conglomerados cooperativos do nosso país também. Então, foi por isso que nós criamos a própria Unicopas. E no mundo e na América, existe a ACE, Organização das Cooperativas Internacional. Tá bom? Foi criada também em 1800 e pouco, tem mais de 150 anos. E tanto a Unisol quanto a Unicopas são filiados a essa rede, que é extremamente importante. Para se ter uma ideia, né? Esse ano é o ano também internacional do cooperativismo, que foi em 2015, agora estamos em 2025, 2012, 2025. É extremamente importante, porque também consegue, Gerando, mudar leis no mundo, consegue ter uma voz na ONU, na OIT, Organização Mundial do Trabalho, consegue ter uma voz para que também possa trazer direitos, né, para os trabalhadores. Não é porque você trabalha numa cooperativa, você tem que esquecer os direitos, né? E muitas vezes você tem que ter mais direito do que trabalhar com uma carteira assinada, não é isso? Então, não que não seja importante, viu, Gerando? Hoje o Brasil vive em pleno emprego, né? Tem que se registrar isso, né, gente? Hoje o Brasil vive em pleno emprego. Então, Gerando, é extremamente importante que a gente seja também filiada a uma entidade internacional para que, de fato, o Brasil possa também estar colocando, pautando internacionalmente. Me ocorreu agora aqui, o Brasil, eu acredito não, eu tenho certeza que ele está no caminho certo, né, para quem está nos assistindo. Né? Acho que é extremamente importante, não é isso? Nós a partir da eleição do governo Lula, nós conseguimos, né, rever, para você ter uma ideia, no governo anterior, acabaram com toda a política de economia solidária. Aliás, acabaram com o Ministério do Trabalho.
Acabaram com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, só não acabaram com o Ministério dos Direitos Humanos, mas enfim, acabaram com vários ministérios extremamente importantes para organizar a classe trabalhadora, para que não só a classe trabalhadora, mas que de fato são ministérios extremamente importantes para que a gente de fato, né, não volte atrás ou não deixe morrer a democracia do nosso país. Queria registrar esse primeiro ponto. Segundo ponto, ao recriar o Ministério do Trabalho e Emprego, foi recriada a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é onde esteve à frente, lá desde o primeiro governo Lula, o Paul Singer, o nosso querido Paul Singer, né, em memória, né, que com toda essa sutileza, né, trouxe para o Brasil, e que hoje é uma referência para o mundo, a economia solidária, que no mundo chama-se economia social e solidária. Então, o meu recado para a classe trabalhadora, para aqueles e para aquelas que sabem que existe outra forma de organizar o trabalho, que é o associativismo, é a autogestão, então tem que acreditar nessas formas, que sozinho é o que vende o capitalismo, né? Que a pessoa sozinha, e estão vendendo várias ilusões, né? Que acha que um trabalhador que trabalha 14, 16 horas por dia, eu sou solidário a esse trabalhador, que tem que organizar esse trabalhador, que seria ou será as cooperativas de plataforma, que muitas vezes trabalha 16 horas por dia e diz que é um pequeno empresário, que ele é um empresário, que não tem nenhum direito. Então, o associativismo, o cooperativismo, é uma porta de entrada para esses trabalhadores que hoje trabalham sem ter nenhum direito. Infelizmente, no mundo, é esse modelo que está sendo replicado. E você é um pequeno empresário, que não é verdade, gente, é no mundo. Uhum. E que a partir das novas tecnologias, mudou a forma de organizar o trabalho. Já mudou, aqui talvez não dê tempo, mas você vai chamar um professor, Deus me perdoe, né? É chato falar. Mas hoje, gente, todas as profissões, você já estará ancorada, tá certo? A uma plataforma. Então, o meu recado, Jerônimo, com muita simplicidade, então voltou a Senais, hoje é o Gilberto Carvalho que está na direção da Senais, tá bom? Fazendo um belo trabalho. Houve aí um concurso de agentes, nessa primeira etapa, vai se contratar 500 agentes de economia solidária. A ideia é que chega a 1.000 agentes de economia solidária. Por que não pensar um dia 10 mil, 100 mil, 1 milhão, para que possa, de fato, Jerônimo, de forma organizada, de forma formada, esses trabalhadores, para que a gente possa organizar uma economia mais humanizada. Então, esse é o recado que eu deixo. Acredite no coletivo, e que a gente possa, de fato, organizar uma economia mais humanizada para esse século XXI. Então, esse é o meu recado, Jerônimo. E que é possível, e aqui eu acredito. Muito bem, Arildo. Eu agradeço imensamente a sua vinda à Hora da Prosa. Não tenho dúvida de que foi uma conversa muito interessante e que, possivelmente, a gente possa retomar daqui a algum tempo e conversar um pouco mais sobre economia solidária. Muito obrigado, telespectadora ou telespectador do programa Hora da Prosa. A gente fica por aqui e volta na próxima semana com mais uma entrevista. Muito obrigado e até lá.